Fala pessoal, tudo bem? Então, primeira coisa, quero agradecer aí o pessoal que tem dado força, que tem se inscrito no canal. Estão aparecendo muitas ideias, algumas delas absolutamente mirabolantes, que eu jamais conseguirei fazer. Mas gosto que vocês me contem suas ideias. Motivado por isso, primeiro eu quero agradecer. Passamos já as 60 inscrições, o que é quase surreal, tendo em vista que é só de boca em boca que tá se fazendo a difusão, né, do canal. E vamos colocar um desafio para 100 inscritos. Eu recebi várias ideias, duas delas eu gostei muito e eu estou tendendo a fazer uma delas porque vai me dar um prazer pessoal muito grande fazer. Então, primeira coisa. Segunda coisa, tem uma denúncia a fazer, este vídeo vai me ajudar. Sumiu o meu Darth Vader, né? Eu usava um Darth Vader como descanso de papel enquanto corrigia as provas, ele sumiu, né? Então eu ia fazer uma enquete de onde estará o meu Darth Vader, né? Se ele vai estar, se ele pode estar numa galáxia distante, se ele está fazendo algum curso para se tornar imperador, coisas do tipo. Mas eu acho que dando uma olhada aqui pela casa, eu tenho até ideia de quem tenha sido que desapareceu com o meu Darth Vader. Muito bem. Agora estamos englobando este vídeo para dar início às aulas do segundo ano, certo? Então, este vídeo de estreia vai tratar dos grupos políticos da Revolução Francesa, porque ficou uma certa dúvida em relação a esses grupos. Eu montei um apanhado, algumas anotações, como eu sempre faço com o pessoal do terceiro, coloco no começo do vídeo e no decorrer da aula, da videoaula, nós retomamos essas anotações. Tá bem? Então isso vai aparecer no decorrer desta aula. Outra coisa é grupos políticos da Revolução Francesa e a gente vai indicar como começa o período napoleônico e a próxima videoaula já será sobre o período napoleônico, certo? Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que ter em vista os três principais grupos políticos que fizeram parte não só da movimentação em relação à Constituição, que pôs um limite à monarquia, né? Como também, isso é importante a gente ver, que participaram do desenvolvimento da Revolução até a sua queda com o fim do Diretório e início do período napoleônico. Quais são esses três grupos em relação aos quais os políticos ou a política francesa se gravitou em torno desses grupos? São os jacobinos, a montanha ou os montanhenses. Esse grupo recebe esses vários nomes. Quais são as características desses grupos? Quais são as características dos jacobinos? Primeiro, os jacobinos estão ligados à burguesia. Alguns autores os consideram como sendo da pequena burguesia. Então, os jacobinos seriam, na verdade, representantes dos interesses da pequena burguesia que se aproximaram de grupos populares como os sans-culottes, né? Vai aparecer aí nas anotações uma definição que eu trago da Era das Revoluções, né, do Hobsbawm, muito interessante, que mostra que
na realidade, se a gente tomar por base as descrições que fazem do terceiro estado, ou seja, camponeses, artesãos, pequenos comerciantes, lojistas, etc., você vai perceber que é a atividade desses sans-culottes, que eram os sem-culottes, porque eles não tinham dinheiro para comprar, para mandar fazer a roupa, para que os alfaiates pusessem aquele excedente de tecido no corpo, né? A moda da época. Então, esse é o grupo mais... esse grupo teve características interessantes. Por quê? Se a gente olhar no espectro político da Revolução Francesa, é o grupo que mais se aproxima das camadas populares, portanto, tem reivindicações de caráter mais radicais. No entanto, dentro dos jacobinos, você pode encontrar dois grupos, ou dois subgrupos, se você quiser, duas segmentações. Quais são elas? A dos jacobinos moderados, que são mais tranquilos, seriam aqueles que davam menos atenção às exigências radicais do sans-culotte e estavam mais ligados à pequena burguesia. E os grupos mais radicais, os que ficaram conhecidos, né? O subgrupo jacobino mais radical, que ficou conhecido como raivoso ou exaltado, você vai ter esse grupo ligado sim às camadas mais baixas da população, portanto as exigências eram muito mais radicais, e você vai ter também a possibilidade a imagem criada por alguns desses participantes não quer dizer que o grupo inteiro, né, advogava por isso, mas eles namoravam com a ideia de uma república. No entanto, é bom colocar de antemão que o decorrer da Revolução é que levou à queda do rei. Não é que esse pessoal, desde o primeiro dia da revolta, né, queria a queda da monarquia e a instauração de uma república. Isso é sempre bom lembrar, porque é necessário estudar o desenrolar da Revolução Francesa para chegar à ideia material que eles não só tiveram, mas que eles concretizaram da formação de uma república. Tá? Então, esse primeiro grupo. Segundo grupo é o grupo dos girondinos. Qual a característica dos girondinos? Estavam ligados à alta burguesia e à nobreza que tinha aderido à Revolução Francesa. Como o próprio Hobsbawm descreve, eles tinham uma tendência mais moderadora, eles eram menos exigentes em relação às revoltas, às exigências sociais que a Revolução Francesa apresentou, e, portanto, a gente tem que considerar eles como um grupo com um limite bem claro em relação às exigências dos revolucionários franceses. Então, não é à toa que o grupo dos girondinos ele perde espaço em relação aos jacobinos quanto mais problemas vão surgindo em relação à Revolução Francesa. Então, quanto mais eles são atacados, quanto mais eles são invadidos, esse grupo dos girondinos, por ser um grupo moderado, ele não tinha como responder a essas situações extremas, né? O próprio Hobsbawm ele coloca isso muito bem em algumas passagens, dizendo que essas situações extremas, na verdade, acabavam favorecendo os jacobinos e desfavorecendo os girondinos, né? Por quê? Porque os girondinos queriam defender os interesses da alta burguesia, os interesses do comércio, de quem estava ligado ao comércio. Esse era o caráter deles. Nós vamos ter colado quase aos girondinos
um grupo que efetivamente pendeu de um lado para o outro, só que no frigir dos ovos, ou seja, quando você olha a Revolução Francesa como um todo, você percebe que a planície, também conhecida como pântano, era mais confortável para eles ficarem ao lado dos girondinos, né? Não é à toa que a última fase da Revolução Francesa vai ser marcada por uma associação, por uma ligação entre os girondinos e a planície. Quem eram a planície? A planície eram os indecisos, aqueles que na verdade tinham interesses, estavam ligados também à nobreza, à burguesia, mais ligado à alta burguesia, mas eram sujeitos que não tinham, por exemplo, uma ideologia clara em relação, não digo um programa político, não estou dizendo isso, estou dizendo uma ideologia que acompanhasse os rumos que a Revolução Francesa tomou. Então, o que acaba acontecendo? Eles decidem muito mais ligado pelas questões práticas, materiais imediatas, do que em nome de algum objetivo final para a Revolução Francesa, certo? Em relação à associação entre os girondinos e os jacobinos, o que o Hobsbawm coloca, por exemplo, ele coloca claramente a erosão do poder dos jacobinos. Os jacobinos acabam se exaltando. A melhor figura, o sujeito ideal para enxergar isso é o Robespierre. Eles acabam se exaltando e executando uma série de grupos e de pessoas que, na verdade, faziam com que os jacobinos fossem bem aceitos para além do Círculo de Paris, ou seja, para outras áreas e por outras pessoas que não estavam diretamente ligados a esses jacobinos, aos representantes jacobinos, né? Então, o que vai acabar acontecendo? Especialmente pela ação do Robespierre e dos grupos de raivosos, você vai ter uma corrosão do pilar de sustentação dos jacobinos e eles caem. Quando os girondinos assumem, ou a coalizão assume entre girondinos e planície como diretório, você tem uma margem de manobra muito pequena, porque eles estão sofrendo um revés muito grande em relação às invasões. É esse desespero para tentar manter a situação, para tentar manter minimamente funcionando a nação francesa, que faz com que eles convoquem Napoleão Bonaparte para impedir, de um lado, a invasão estrangeira e, do outro lado, algum golpe ou alguma conspiração que pudesse derrubar não só o diretório, mas acabar com os interesses que a burguesia tinha conseguido gerenciar, manter durante todo o período da Revolução Francesa, certo? Muito bem, então voltamos na próxima aula com a videoaula sobre o período napoleônico. Um abraço, tudo de bom e até mais. Tchau, tchau.